Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 5 razões para que você tenha um acompanhamento psicológico ao longo do processo de emagrecimento. Eu sou Laís Renó, psicóloga do Núcleo de Obesidade da Endoparo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês receberem conteúdos semelhantes a esse. Vamos lá. A primeira razão que eu refleti um pouco sobre o porquê é importante o acompanhamento psicológico no processo de emagrecimento é por causa dos nossos pensamentos. A gente precisa identificar alguns pensamentos, entender o porquê que eles acontecem, como por exemplo, hoje foi um dia muito cansativo, eu mereço comer alguma coisa. Ou eu nunca consegui emagrecer mesmo, não vai ser agora que eu consigo. Esses pensamentos, muitas vezes, são sabotadores do processo de emagrecimento. E o processo psicológico pode ser que te ajude a compreender melhor o porquê eles acontecem, ou até mesmo a conhecer esse caminho do pensamento para que você consiga mudá-lo, né? Para que você consiga combater, para que na hora que ele venha, você tenha ferramentas suficientes para pausar, né? Para falar, não, deixa eu pensar de uma outra forma, né? Deixa eu usar um outro pensamento. Então essa é uma razão importante. Dentro do processo psicológico, você vai conseguir olhar para esses pensamentos e muitas vezes ressignificar ou buscar outros caminhos. E a psicologia pode te ajudar muito nisso. Um outro ponto importante é a gente reconhecer as emoções. Muitas vezes, nós temos emoções de raiva, tristeza, medo, e a gente não consegue identificar de onde essas emoções estão vindo, quais as razões dessas emoções aparecerem. E a comida, ela entra como se fosse um amortecedor mesmo, né? Então, muitas vezes a gente está ali com aquela raiva, com aquela angústia, com aquele sentimento, a gente fala, nossa, acho que eu preciso comer alguma coisa. Ou às vezes a gente nem tem esse raciocínio, a gente só vai e come. Porque sim, a comida ela dá prazer. Então, a partir do momento em que ela dá o prazer, alivia um pouco essas emoções, num curto período de tempo. Logo depois a emoção volta. Mas quanto mais a gente identifica, quanto mais a gente conhece as nossas emoções, como elas funcionam, né? Que eu acho que já linka até com a questão do pensamento que a gente falou, né? Porque antes de um pensamento, muitas vezes vem uma emoção. Se a gente consegue identificar esse caminho, se a gente consegue conhecer, né, essas emoções e como elas funcionam dentro da gente, facilita muito no processo do emagrecimento. Porque aí a comida ela não precisa vir como compensadora. Ela não precisa vir para amortecer o processo das emoções, né? Ela vem de uma forma saudável. Então, o que é importante a gente entender é a emoção vem, mas se a gente conhecer essa emoção, a gente consegue trilhar outros caminhos. Até mesmo entender melhor, ressignificar melhor, sentir, obviamente, que a gente vai sentir, mas às vezes por menos tempo, sem precisar da comida para amortecer esse processo. Um outro ponto importante é a gente conhecer os nossos limites, né? É o famoso aprender a falar não. Não só para a comida, obviamente que também, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Em muitas áreas da nossa vida. O aprender e conhecer os nossos limites nos faz falar não para algumas coisas que nos fazem mal, né? Nos faz parar de querer abraçar o mundo, né? E nos sobrecarregar, diminuindo assim estresse, sobrecarga de trabalho, sobrecarga, né, nas relações, sobrecarga emocional, que aí de novo a comida entra como amortecedor, né? Então, conhecer esses limites, aprender formas de falar não, tudo isso nos beneficia muito no processo de emagrecimento. E dentro da terapia, né, de um acompanhamento psicológico, a gente vai entendendo exatamente como que isso funciona na sua vida, né? Quais os limites você não consegue pôr, como colocar um limite sem ser de uma forma, né, ríspida, grosseira, ou que até mesmo te afete as suas emoções. Então, o processo é muito importante nisso também. O próximo ponto importante é o quanto precisamos conhecer das nossas histórias, né? Todos temos uma história. História muitas vezes que vem com conflito, com traumas, com algumas questões muito fortes emocionais lá do passado.
né? E que muitas vezes a gente não consegue acessar exatamente essa história, mas a emoção está presente ainda, né? Alguns medos relacionados a esses traumas, né? Algumas emoções muito fortes que vêm quando pensamos alguns conflitos que aconteceram lá no passado, e tudo isso geram emoções muito fortes, né? E no processo do emagrecimento, se a gente não olha para esse todo, e que assim, quando eu falo olhar para o todo, muitas vezes é sim direcionado à nossa relação com a comida do passado, né? Como a gente se relacionou, como foi a nossa infância, relacionado à alimentação, né? Temos muitas histórias, né, de crianças em que os pais proibiam de comer, né, porque já tinha obesidade na infância, ou pelo contrário, né, estimulavam a comer porque era importante e faziam de uma forma, né, você tem que comer até limpar o prato, você tem que comer tudo, e que foram criando, né, alguns comportamentos que levam até hoje a ter uma relação não saudável com a comida, até mesmo outras questões da nossa vida, outros traumas que mexem com autoestima, que mexem com a nossa segurança, e que a comida novamente entra aí nesse processo, né, de amortecer e de excesso, né? Se a gente conhece a nossa história, se a gente faz um processo de ressignificar essa história, colocar outros nomes, compreender que elas ficaram lá no passado, né? Cuidar dessa criança, da nossa criança que ficou lá no passado e que muitas vezes hoje aparece de forma imatura nos nossos comportamentos. Tudo isso ajuda muito a elaborar o processo de emagrecimento. E com isso, fazer com que seja realmente um emagrecimento saudável, que a gente mexa lá na raiz das questões que nos levam a ter os conflitos com a comida. Né? Então, dentro da terapia, a gente vai olhar muito profundamente para esse processo. É longo, né? Não é uma questão rápida, não é imediato, é um processo longo, que muitas vezes leva meses, anos, para a gente identificar. Mas a gente precisa olhar para a raiz, né? Mudando a raiz, a gente consegue com facilidade mudar muitas coisas do nosso dia a dia. Agora, o último ponto, também muito importante, é ter um profissional especializado te acompanhando, né? Você não vai estar sozinho. Você vai ter alguém para recalcular a rota ali com você, se em algum momento você se perdeu, porque isso também é muito comum de acontecer, né? Nenhum processo é linear, nossa vida não é linear, né? Temos aí recaídas, dificuldades, emoções que acabam aparecendo, conflitos na vida que acabam aparecendo ao longo do processo de emagrecimento. E isso é importante, você ter alguém ali do seu lado para te amparar, para te acolher, né? Para que ele olhe para o seu processo de forma individualizada, sem te julgar, sem querer puxar coisas, mas você já fez isso no ano passado, não vai dar certo. Mas, não, é olhar com carinho, viu? Por quê que a gente vai... Por que você escolheu esse caminho? Como que você vai fazer com esse caminho, né? O que você vai fazer desse caminho, né? Então, assim, é um profissional que vai olhar junto com você tudo isso, recalcular a rota, planejar, né? Fazer um planejamento que seja seu, né? Não é um planejamento em que está escrito, né, em algum lugar. Não, é um planejamento que seja seu. Que você olhe para ele e fale, nossa, acho que isso está encaixando na minha vida. E que faça sentido para você, né? Que faça sentido na sua vida, na sua rotina. Claro que mudanças precisam acontecer, né? Mas também precisam encaixar com o seu estilo de vida. É uma das áreas da sua vida a alimentação, né? Mas ela está dentro de um todo. E a gente precisa olhar para esse todo de forma cuidadosa, né? E esse todo, quando eu falo, é a individualidade. Como é isso para você, né? Como é isso dentro do âmbito familiar, né? Você como a peça-chave do tratamento, óbvio, mas como é isso para o seu âmbito familiar, para as suas questões profissionais, né? Como que se encaixa? Então, né, pessoas que têm muitos eventos dentro da profissão, como a gente vai lidar com isso? Eventos que tenham muita comida envolvida. Não tem como você sair dessa profissão, você se isolar, né? Mas você precisa aprender a lidar com isso. Então, é um olhar muito individualizado para que a mudança realmente aconteça. Então, estar com um profissional especializado nisso vai te ajudar muito a clarear e a facilitar esse processo do emagrecimento.
Bom, eu acho que eu consegui refletir um pouquinho sobre os 5 principais pontos aí que vocês podem olhar com calma para vocês compreenderem um pouquinho a importância da psicologia dentro do processo de emagrecimento. Espero que eu tenha ajudado, né? Se vocês conhecerem alguém que precisa refletir um pouquinho mais sobre estas questões, sobre a importância da psicologia para o processo de mudança no emagrecimento, compartilhe esse vídeo, né? Façam perguntas, comentem, curtam, e que a gente sempre vai tentar abranger o maior possível de temas relacionados ao emagrecimento.